Mauro, vem para dentro aqui. Quem é você? Dê os aplausos calorosos. Vamos, você, Moledo. Enquanto cai a apresentação... Não, enquanto não, já tá. É sua. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Quem aqui é empreendedor? Caraca, aí sim, hein? Aí sim. Não, vamos repetir. Quem aqui é empreendedor? Todo mundo é empreendedor na vida. Quem veio aqui porque quer resolver problemas usando inteligência artificial? E quem quer ganhar dinheiro para fazer isso, ganhar bastante dinheiro para fazer isso? Bom, vamos lá então. Meu nome é Mauro Martins, eu sou sócio da Law House, uma consultoria em inovação e tecnologia jurídica. E nesses 15 minutos eu vou compartilhar com vocês uma mina de ouro, tá? Então prestem bastante atenção. Vamos lá, vamos ver se o meu passador está funcionando. Está, não está. Opa, agora sim. Bom, vocês já devem ter ouvido falar que informação é poder, certo? E informação jurídica também é poder, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Tudo bom, Liu? Colega, amigo. E daqui vocês vão sair com duas opções. Uma, ganhar dinheiro com essa mina de ouro que eu vou mostrar para vocês. E outra, ignorar e deixar passar a oportunidade. O direito está em crise. Eu não sei se vocês perceberam, mas os advogados vivem hoje numa bolha muito distante da sociedade. A gente já não consegue atender às necessidades da sociedade moderna, seja em tempo, em agilidade, em previsibilidade, são várias as questões. E, para trazer essa reflexão, gostaria que vocês observassem esse advogado aqui, em 1911. Observaram? Agora, observem esse aqui, em 2015. Esse, por acaso, sou eu, lá na sede da Microsoft, pertinho de Seattle, na época que eu trabalhava no jurídico da Microsoft. E, nessa época, exatamente nesse dia, eu descobri que não existe nenhuma diferença entre aquele advogado de 1911 e o advogado de 2015. Apesar de, nessa palestra que eu faço sempre, muitas pessoas falarem assim, não, a roupa é diferente. Outras diziam, não, o sorriso, você é mais feliz usando jeans. Mas não é nada disso. E quem trouxe essa consciência para mim foi um cara que vocês já devem ter ouvido falar, conhecem muito bem, que é esse cara aqui, o Satya Nadella. Nesse dia, 5 de maio de 2015, lá na sede da Microsoft, o que ele fez? Ele reuniu todo o corpo jurídico da empresa e soltou a seguinte pedrada. Vocês trabalham em uma das empresas mais modernas, tecnológicas e inovadoras do mundo. Mas por que vocês ainda continuam trabalhando da mesma forma que os advogados trabalhavam há 100 anos atrás? Vocês não conseguem ser mais simples, mais ágeis, mais eficientes, mais arrojados? E isso não saiu da minha cabeça. Eu não consegui mais sentar na minha posição de trabalho, desde 2015, e questionar se a forma como eu estava fazendo as coisas era a mais inteligente possível. Daí, por exemplo, surgiu o Litigation Tracker, que hoje é o software de gerenciamento de ações judiciais da Microsoft, utilizado só internamente, eles não comercializam isso, que substituiu uma planilha que eu utilizava para fazer a gestão de 3.000 ações judiciais lá no departamento jurídico. E vários outros projetos saíram, então eu digo que foi nesse dia que eu comecei a trabalhar em inovação jurídica. Mas, para vocês entenderem o tamanho do potencial desse mercado, que eu quero que vocês enxerguem, eu vou trazer alguns dos problemas criados pelo esse antigo modo de trabalhar dos profissionais da área do direito. Nós temos no Brasil 90 milhões de ações pendentes de julgamento. Cada juiz tem 7.000 casos para analisar. Eles analisam 9 por dia, em média, o que leva a crer que eles não conseguem dar a atenção necessária, obviamente. E a sentença, a primeira decisão de um processo no Brasil, demora, em média, 2 anos. A depender do que a gente está discutindo, 2 anos já era o direito. Mas tem coisa muito pior. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico. Esse gráfico é uma análise de dados das câmaras criminais de São Paulo. E ele mostra o quê? Que se eu e o meu amigo Liu cometermos o mesmo crime,
e fomos presos e entrarmos exatamente com o mesmo recurso. E um crime, gente, todo mundo aqui está sujeito, tá? Pode ser um acidente de trânsito com vítima, uma distração que você teve. Se o meu processo cai na 4ª Câmara Criminal, eu tenho mais de 80% de chance de ficar preso. Se o Liu, que cometeu o mesmo crime e entrou com o mesmo recurso, cai na 12ª, ele tem só 16% de chance de ficar preso. O que significa isso? Que a gente não tem segurança jurídica. E segurança jurídica significa a gente saber o que pode e o que não pode. Para vocês, empreendedores, às vezes não dá um frio na barriga? Pago ou não pago aquela contribuição, aquele imposto? Contrato, tipo o pessoal do Uber, né? Eu monto uma plataforma de aproximação de quem quer um serviço com quem presta esse serviço e, de repente, agora eu vou ter que contratar todo mundo CLT. Esse medo impede os negócios no Brasil, ou dificulta, pelo menos. Mas tem coisa muito pior. Olha só esses exemplos aqui. No primeiro caso, o rapaz ficou 7 anos preso, mesmo tendo sido declarado inocente. Então, foram 7 anos do dia que o juiz falou, olha, você é inocente, até um pedaço de papel sair da mesa dos juízes e chegar na mesa do diretor do presídio. 7 anos. Mas tem coisa muito pior. O outro, segundo caso, ficou 15 anos preso, sem que não houvesse nem processo contra ele. Não tinha nada, não tinha processo, não tinha acusação, não tinha advogado. Eu fico tentando imaginar como que isso pode ter acontecido. Ele era um ser humano dentro do sistema carcerário brasileiro que ninguém via, que ninguém passava e falava, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? O que você está fazendo aqui? 15 anos. Semana passada teve uma notícia, que não deu tempo de eu colocar, de um rapaz que ficou preso 12 anos, acusado de vários estupros, passou no Fantástico, e agora ele foi declarado inocente. Então, essa é a nossa justiça. Mas aí vocês falam assim, mas, Mauro, o que pode causar isso? Ixi, tem coisa que vocês nem imaginam. Dá uma olhada nessa situação. Vocês chegaram a imaginar que, se o processo de vocês cai na mesa do juiz às 11h45 da manhã, a chance de vocês serem condenados é maior do que depois do almoço, depois de uma bela macarronada? É isso, gente. Essa é a nossa justiça. Esse estudo feito em Israel conseguiu comprovar, mais de 1.000 juízes, que, na hora que eles estão com fome ou cansados, eles são mais severos nas suas sentenças, nas suas decisões. Né? E aí, eu pergunto, já antecipando uma coisa que eu vou falar lá na frente, muita gente fala, poxa, eu tenho medo de ser julgado por uma inteligência artificial. Inteligência artificial tem vieses. E os juízes? Vocês não têm medo disso aqui, não? Então, vamos continuar. Dá para fazer melhor? Dá para melhorar? Dá, e eu vou mostrar para vocês coisas muito legais. Mas antes, olha só essas notícias aqui. Inteligência artificial está causando uma ruptura no mercado jurídico, no mercado do direito. Advogados serão os próximos profissionais a serem substituídos pelos robôs. Isso causa uma estranheza, né? Será? É exagero? É clickbait? Vamos tentar entender por que isso acontece. Alguns estudos. Goldman Sachs colocou a área jurídica como a segunda mais exposta à inteligência artificial generativa, com 44% das atividades dos advogados sendo passíveis de automação pela inteligência artificial. A Universidade da Pensilvânia foi além. Colocou em primeiro lugar como área mais exposta à inteligência artificial. E aí tem outros estudos que entram mais em detalhes. Por exemplo, esse estudo aqui mostrou que mais de metade das atividades que um advogado faz no dia a dia são repetitivas, de baixa complexidade intelectual e que podem ser automatizadas. Então, por isso que aquelas notícias lá atrás, do Financial Times, da CNBC, que são canais confiáveis de informação, chamam tanto a atenção. E colocam os advogados nessa situação. Uma pressão que vem tanto do mercado, pedindo aquilo que o Satya pedia para a gente lá em 2015, na Microsoft, mais agilidade, mais eficiência, mais simplicidade, mais arrojo na tomada de decisão, como também internamente. Os próprios escritórios e departamentos jurídicos das empresas estão cobrando
dos advogados, maior eficiência, novas competências, novas habilidades. Vejam, grandes escritórios já estão falando sobre a inevitabilidade da inteligência artificial. Essa é uma live com grandes escritórios de São Paulo. Outra pesquisa revelou que 75% dos escritórios analisados ou pesquisados já estão, de certa maneira, utilizando inteligência artificial. Nós já fizemos a transição da máquina de escrever para o computador, a gente já fez a transição da biblioteca para o Google, fizemos do telefone fixo para o telefone celular com WhatsApp, e agora chegou a hora de fazer mais uma transição na área jurídica. Apesar de resistentes, a gente faz a transição. E aqui, a mina de ouro que eu falei para vocês. Os dados jurídicos são uma mina de ouro que pouca gente percebeu. Vamos dar uma olhada no porquê disso? Vejam isso aqui, esse exemplo que eu trouxe. Um advogado tributarista, que é um dos mais bem remunerados na nossa área, ele tem essa remuneração porque o trabalho dele é muito difícil, é muito complexo. Para você dizer assim, olha, nesse produto que você quer produzir, nesse determinado estado, nessa determinada cidade, são várias as regras que ele tem que analisar. Um bom, mas muito bom advogado tributarista consegue fazer isso para você em mais ou menos 1 hora. Já tem uma inteligência artificial que faz isso em 30 segundos. Vocês entenderam? Qual escritório não paga por essa solução? Qual empresa não gostaria de pagar por essa solução? Pense em você, uma grande empresa que está precisando colocar uma fábrica nova e tem 30 ideias de cidades. Se ela for contratar o tributarista, são 30 horas de tributarista. Vocês já imaginam quanto isso vai custar. Com a inteligência artificial, ela consegue isso rápido, fácil e barato. Então, o poder dos dados jurídicos. Vamos ver mais alguns exemplos? Vou mostrar para vocês algumas coisas legais. Aqui, só para mostrar como o mercado está crescendo. Tá? Quando eu comecei lá em 2016, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs tinha meia dúzia de gato pingado. Agora, são mais de 300 startups. Tá? Cresceu mais de 400%, mas isso não significa, muito pelo contrário, que está saturado. A gente está longe, por exemplo, das 1.500 fintechs que a gente tem no Brasil. Algumas soluções. A Aurum, por exemplo, o que ela faz? Ela traduz as informações do processo, tira o juridiquês e manda uma mensagem automática para os clientes. E o que isso resolve? Lembra daquela frase que os advogados odeiam, quando o cliente entra em contato e fala, doutor, como está o meu processo? Resolve esse problema. A Turivius, o que faz? Revisão de decisões. Então, sobe uma decisão judicial nova no sistema, lá no processo, ela resume para o advogado, economizando o tempo que o advogado teria, eventualmente, de ter que ler 10, 15 páginas de uma decisão. Ele ganha tempo aqui. A WebDocs faz algo muito legal, isso eu gosto muito. Ela criou uma assistente virtual que conversa com a base de dados de contratos da empresa. Vocês já pararam para pensar que a base de dados de contratos de uma empresa é riquíssima em informação estratégica? Ali está todo o histórico da empresa, tudo que a empresa fez, o que deu certo, o que não deu certo. Essa inteligência artificial conversa, você pode perguntar para ela, quais são os contratos que vão vencer nesse semestre? Quais dos nossos contratos têm cláusula de exclusividade? Quais contratos, e pedir análise preditiva, um monte de coisa legal. Imagina uma solução como essa, é muito legal. Essa aqui também faz outra coisa muito bacana, a Docket, a inteligência artificial deles lê documentos públicos, tipo certidão de matrícula de imóveis, que eu não sei se vocês, alguém aqui gosta de ler esse tipo de documento, mas é tipo uma tortura ler um documento como esse, é chato demais tentar achar uma informação ali. O que ela faz? Lê e rapidamente já traz as informações principais que o advogado precisa, certo? Então, vocês veem como que é legal, né, ajudar essa área a ser mais produtiva, a entregar mais resultado. E tem desenvolvimento interno também. Machado Meyer, um dos maiores escritórios do Brasil, já criou uma solução interna para ajudar os advogados na questão de traduções, revisões, resumos e pesquisas. O Nubank, eu vi num evento recentemente, fez uma solução incrível, o jurídico deles. Pensa assim, uma pessoa entrou com uma ação judicial contra o Nubank
E, antes disso, entrou em contato umas 5, 6, 10 vezes lá no suporte e gravou um monte de bobagem lá reclamando. Imagina que o advogado tinha que ouvir todos esses áudios para fazer a defesa do Nubank. A inteligência artificial agora ouve os áudios, faz o resumo e, melhor, se no áudio, em algum dos áudios, a pessoa falou assim, é que eu tinha a senha anotada num papelzinho aqui no meu computador, a inteligência artificial já destaca isso. Então, assim, é muito ganho de produtividade. Mas só os advogados podem se beneficiar com a IA? Não. Muito pelo contrário. A gente está bastante carente e precisa de muitas outras soluções. Essas são algumas só que eu achei legais. Tem mais umas 2 ou 3 que eu nem achei tão legal para trazer. Então, tem muita coisa para fazer em outras áreas. Por exemplo, um público-alvo que pouca gente fala é o legislativo. O uso de inteligência artificial na elaboração de leis. A gente já tem alguns casos, um muito legal em Porto Alegre, que, inclusive, a lei foi sancionada. Temos casos fora do Brasil. E, pesquisando, eu descobri que, com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue fazer leis muito mais equilibradas, muito mais eficientes. Porque, para pensar, a capacidade da inteligência artificial de analisar uma grande quantidade de dados, né, de fazer conexões que, eventualmente, um assessor, porque não é o deputado que faz, né, um senador que faz, é um assessor jurídico que faz a lei. Então, assim, a capacidade de criar leis mais eficientes para o Brasil utilizando inteligência artificial é algo muito legal. Mas eu quero focar agora no judiciário. Porque eu dei aqueles números horrorosos lá e vocês devem pensar assim, meu, está muito ruim, mas tem muita coisa legal que pode ser feita no judiciário. Essa notícia é de 2019, a implementação de um centro de inteligência artificial para ajudar todos os tribunais do Brasil a criarem soluções novas. E são muitas as soluções. É muita gente envolvida e muito dinheiro. São bilhões por ano. Que algumas dessas soluções vou mostrar para vocês, muito legais. E todos esses dados são públicos, tá? Estão abertos lá no site do CNJ. Você consegue ver, por exemplo, o que está motivando isso. Então, por exemplo, a busca, né, por mais produtividade, por melhorar os serviços jurisdicionais. Quais são as plataformas que estão sendo utilizadas, os frameworks, as linguagens de programação, tudo isso é público, vocês conseguem ver lá. Alguns exemplos, olha aqui, essa inteligência artificial aqui, ela lê a petição do advogado e consegue identificar os principais tópicos. E aí, por exemplo, se tiver um pedido de urgência, sei lá, uma liminar porque o plano de saúde não autorizou uma cirurgia crítica, ela pega, destaca esse processo, coloca ele na prioridade para passar na frente dos outros. Resolve aquele problema da lentidão. Aqui, análise preditiva. O juiz pode colocar o caso dele e ver como outros juízes estão julgando casos semelhantes, para que resolva aquele problema lá de, né, eu vou preso, o Lio vai solto, o Lio vai preso, eu vou solto, e o caso é o mesmo. Né? Então, reduzir essa insegurança jurídica. Esse aqui classifica documentos, então, às vezes, os advogados erram a classificação dos documentos, ele corrige, e tem muita coisa legal. Ó, esse aqui distribui milhares de ações judiciais em questão de segundos, esse transcreve audiências, esse agrupa decisões similares, esse agrupa processos similares, esse sugere para o advogado a petição mais adequada, esse identifica precedentes para ajudar o juiz também, esse faz penhoras online com inteligência artificial, o que não é legal para quem está devendo, né? Então, recomendo pararem de dever, porque vai ficar mais difícil esconder. Esse aqui manda informações para o CNJ, tem reportagem falando nesse projeto, ganhou prêmio muito legal, porque eram semanas de trabalho, tipo 15 servidores, e agora eles mandam em questão de minutos. Esse também ganhou prêmio, que é um chatbot que fica no site do tribunal para responder dúvidas dos cidadãos. E aqui tem gráficos lá mostrando, por exemplo, aonde que estão sendo concentradas as soluções. Tem muita coisa. Tá? E aí, o presidente atual ele está muito engajado, ele está muito encantado com a inteligência artificial generativa, fala disso o tempo todo, já fez um chamamento para que fosse criado um chat GPT jurídico para o STF. Semana passada, ele falou no G20 jurídico, que reuniu as maiores autoridades do mundo, o que ele pretende. Então, ele quer uma inteligência artificial que recomende a primeira sentença para o juiz. E aí a gente pode pensar, poxa, a gente está muito avançado, né? Não, tem muito espaço. Porque se a gente demora 2 anos para uma primeira sentença,
Na Dinamarca, que é o melhor sistema judiciário do mundo, o processo inteiro acaba em 9 meses. Isso utilizando a digitalização e tecnologia no acesso às cortes. E não é assim algo aleatório, tá? Lá na Europa, eles medem em todos os países essa taxa de digitalização e de tecnologia no jurídico. Aqui é da Dinamarca, mas a Estônia, por exemplo, está muito mais avançada. Então, assim, a gente tem um caminho muito longo para chegar, por exemplo, no nível que chegou a China. A China, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eles têm lá um tribunal virtual, que dá para perceber que é bem diferente dos tribunais tradicionais, né, todos trabalhados no mármore e no mogno. Eles têm juízes de inteligência artificial com um avatar, que já julgou mais de 3 milhões de casos de menor complexidade. E o mais legal é no aplicativo WeChat, que é o equivalente ao ChatGPT deles. E um chinês não precisa nem estar na China para entrar com uma ação judicial e tocar, fazer tudo, porque tudo pelo WeChat. De qualquer lugar do mundo, um chinês faz tudo o que precisa ser feito no judiciário chinês. E o judiciário chinês também é 24 horas. Então, por aí vocês veem aonde dá para chegar e aonde a gente está, por mais que a gente esteja se esforçando. Então, qual a conclusão que eu quero trazer aqui para vocês hoje, dessa mina de ouro, né? Existem muitos problemas na área jurídica para serem solucionados. Esses problemas são multifacetados. A gente já começou um trabalho, mas existe ainda um caminho muito longo, uma oportunidade gigante. E outra coisa que é importante que a gente falou aqui nas palestras anteriores, quem criar soluções para esse problema do Brasil, muito provavelmente vai estar criando uma solução que pode ser global. Porque se você resolve um problema num lugar crítico e complicado como o Brasil, depois você leva isso para a Europa, para a Ásia, para a América do Norte muito facilmente, né? Então, como eu falei para vocês, agora vocês têm essa oportunidade de investirem nesse segmento, resolverem esse problema ou ignorarem. E para quem não se move pelo dinheiro e se move pelo propósito, trabalhar na área jurídica também tem um propósito muito grande. Porque não tem como um país ser soberano sem uma sociedade justa, sem um contexto empresarial previsível e seguro, onde os investidores podem colocar o dinheiro deles, sem risco de perder, sem risco de ter ação trabalhista e tudo mais que a gente conhece. Tá joia? Então, para quem quiser bater um papo sobre isso, esses são os meus contatos, fico à disposição e vamos que vamos. Aqui tem Mauro, bicho. Estônia, China e Dinamarca que se cuidem.